E vem conferir uma crítica da segunda parte da primeira temporada de Sakamoto Days. E terminou na Netflix nesse último fim de semana a primeira temporada de Sakamoto Days. E bom, muita gente ficou um pouco confusa com isso, então para quem não sabe, Sakamoto Days foi dividido a primeira parte em duas partes. E agora ela se encerrou com 24 episódios. Tem crítica da primeira parte aqui no canal, caso você queira conferir e saber qual foi minha opinião sobre ela. Mas adianto, gostei bastante da primeira parte. Gostei porque eu achei que era uma série divertida, gostosa de se ver, com uma animação que variava bastante. Mas eu tenho que admitir, essa segunda parte me decepcionou bastante em comparação à primeira. Porque quando você pensa em Sakamoto Days, essa temporada ela consegue manter o que de melhor a série tem pra mim, que são dois elementos: os personagens e a comédia. Mas o resto da série acabou piorando muito da primeira parte, que seria a história e a animação. Então eu acho que por isso que essa temporada, pra mim, quando eu penso como um todo, ela acaba sendo mediana um pouco pra cima do que uma temporada realmente boa. E isso é muito triste, porque a primeira parte me agradou muito e essa segunda parte me decepcionou bastante. E por isso que eu fico triste, porque quando você vê uma série, que você lê a sinopse, vê o trailer, vê o pôster e vê que não vai te trazer nada, o que ele te trazer é lucro. Se você não espera nada dela, o que trazia lucro. Quando você vê uma série que ela é muito elogiada pelo seu mangá, que você viu a primeira parte e gostou bastante, você vê uma queda tão vertiginosa como foi a segunda parte de Sakamoto Days, acaba sendo, sim, mais do que decepcionante. Acaba sendo triste como um cara que gostou muito desse universo e admirou muito desde a sua criação. Mas como eu falei, os personagens continuam funcionando muito bem. Porque todos os personagens do Sakamoto, desde o Taro Sakamoto, passando pela sua mulher, pela sua filha, pelos amigos que estão trabalhando no mercadinho do Sakamoto, os assassinos, são todos muito carismáticos. Eles têm uma química muito boa e muito envolvente juntos. Eu acho que essa temporada, inclusive, erra de por muito tempo separar os personagens. Na primeira temporada, a ligação entre eles fazerem uma equipe meio que disfuncional, fazia muito bem para a temporada, porque fazia com que você, como público, se ligasse com eles. Aqui eles separaram muito a equipe e trouxeram muitos personagens novos, mas não me entenda mal. Os personagens novos que aparecem, todos são bons. Essa autora desse mangá, ela é muito boa, não sei se é autor ou autora, muito bom e como ele consegue trazer personagens. Esteticamente são muito interessantes, muito marcantes, num ponto onde você pode ver pouco sobre ele, você já marca o rosto, a fisionomia, o que ele pensa ou deixa de pensar, e ao mesmo tempo você consegue deixar eles interessantes. Visualmente, quando você vai ver nos episódios, vai conhecendo sobre eles, conhecendo sobre o seu passado, todos fazem parte de uma grande família Sakamoto que funciona muito bem. Então esse deixa as coisas mais tristes ainda, porque são personagens tão carismáticos, mas acabam sendo prejudicados por outros elementos da história. Então esse é o primeiro fator, personagens carismáticos, envolventes, gostosos de se assistir, tanto que um episódio não precisa ter o Sakamoto, todos têm o Sakamoto, mas se ele não tiver o Sakamoto e focasse em outros personagens, daria para você assistir tranquilamente de quão carismáticos, envolventes e boa química que eles têm. Tanto que eu imagino que se tivesse um spin-off de Sakamoto envolvendo qualquer personagem secundário, eu assistiria tranquilamente, porque eles são realmente muito interessantes. E como eu falei, não é só os personagens que são interessantes, isso é o que mais vale pra mim, tá? Porque quando você pensa em personagem, pra mim querer acompanhar uma história, os personagens têm que me cativar. E só deles me cativarem, eles até compensam alguns pontos negativos que eu vou falar aqui pra frente. A comédia também funciona bem. Essa temporada tenta ser um pouco mais séria em vários aspectos, essa segunda parte, mas mesmo assim, você acaba sentindo que a comédia tá lá, a diversão tá lá. Só que ao Moto eu penso muito numa série, não como ele é um ex-assassino que quer ser capturado, quer ser morto, mas tem a cabeça prêmio. Quando você pensa como um todo, ele é uma série que fala muito mais sobre um pai de família vivendo o dia a dia. Então quando o primeiro episódio termina falando sobre isso, né? Termina falando como a nova vida do Sakamoto é muito melhor do que ele tinha anteriormente. E a comédia, a diversão acaba passando muito por isso. Sakamoto Days é uma série que semanalmente era gostosa de assistir pelos personagens, pela comédia e pelo clima leve que sempre foi abordado, colocado e desenvolvido ao longo da série. Então esses dois fatores funcionam muito bem.
Gosto também como eles expandem um pouco o universo. Eu vejo um potencial desperdiçado aqui. Já que o Sakamoto e o Shin acabam indo para a escola de assassinos, eu acho que eles poderiam sim ir mais a fundo, desenvolver mais essa parte, explorar mais o mundo. Tem uma personagem nova de cabelo azul que é muito interessante, ela dá muito desenvolvimento para o Sakamoto. Mas eu acho que a escola como um todo, o curso como um todo, poderia ser mais desenvolvido, algo que eu vi que vai acontecer na próxima temporada. Mas mesmo assim, eu acho que alguns pontos, alguns fatores, algumas divisões já poderiam ser bem estabelecidos aqui. E aí a gente entra nos dois elementos que eu achei que foram os mais fracos da temporada e acabou jogando a série para baixo para mim. Primeiro, a história. A história da segunda parte, ela é extremamente simples e ela vai pro caminho que você imagina que ela vai. Tudo bem, a história pode ser clichê. Estamos falando de assassinos, a gente já viu tantas histórias de assassinos que a gente sabe exatamente para onde ela vai. O problema é, como eu falei, primeiro, exploração de mundo. Ao mesmo tempo que você apresenta uma personagem que é interessante, cativante e que explora o Sakamoto, e os outros instrutores, e as outras pessoas que aparecem. Foi o que eu falei, tem personagens legais novos. Mas quando você pensa como um todo, o desenvolvimento do mundo poderia ser mais interessante. O desenvolvimento da história poderia ser mais legal. Essa segunda parte, ela promete que vai te apresentar 20 personagens. Não todos conseguem ser explorados, nem todos conseguem ser desenvolvidos, nem todos acabam tendo o tempo de tela que era necessário para esse momento. Estamos falando de assassino, estamos falando de uma grande organização que inclusive é outro problema para mim. É uma organização que em nenhum momento passa uma ameaça. Eles falam que eles são uma ameaça, eles mostram visualmente que são uma ameaça, mas falta eles, dentro da série, mostrar por que eles fazem isso. Não é porque eles invadiram a sede dos assassinos que eles são uma ameaça. Não, ainda falta isso para mim. A ameaça invisível de Sakamoto Days, ela se vende muito, falam muito sobre ela, é muito positivo quando eles falam, eles são perigosos, eles são um problema. Eles têm que fazer coisas para mim poder ver e sentir que eles são perigosos. Até agora, é só um anime divertido que não me passa ameaça nenhuma. Se fosse uma grande ameaça, o Sakamoto não estaria indo para a escola como uma instrutora nesse momento, que vai começar a segunda temporada. Porque, infelizmente, é isso. O Sakamoto Days, ele nesse ponto da história, ele consegue sim, manter uma base para os personagens funcionarem e para a comédia funcionar. Mas a história tem que dar um salto a mais. Depois de 25 episódios, eu espero que Sakamoto Days mostre por que ela merece o reconhecimento. Por que ela merece todo esse elogio que o mangá tinha e agora o anime tem para várias pessoas. Ainda falta a história chegar nesse ponto de eu sentir que, tá bom, nesse ponto Sakamoto mostrou por que ele faz esse sucesso. Ainda falta isso. E os antagonistas são muito culpados disso. Porque a falta de uma presença marcante de um antagonista que para a história vai movimentar o tempo inteiro, faz falta. E o mesmo vai de novo, para exploração de mundo e para a história, que ainda está muito no básico, está muito no simples. Eu ainda acho que pode dar um passo a mais, que eu espero que a segunda temporada faça. Mas esse não foi o ponto mais decepcionante para mim. O mais decepcionante foi a animação. Eu lembro que a primeira temporada, nos primeiros episódios da primeira temporada agora, você via um dinamismo na animação que funcionava muito bem. A forma como Sakamoto agia, andava. E esteticamente eu já falei, eu gosto muito desse universo. Lembra muito um quadrinho misturado com um mangá. Um comics americano misturado com um mangá na estética que eles colocam. Mas é inegável, a animação caiu muito de qualidade aqui. Não em relação à estética, mas à ação. A sequência de ação são quadros bem parados em vários pontos. Claro que para o final da temporada tem uma animação ou outra que até funciona um pouco melhor. Mas de modo geral, quando você pensa, a animação poderia ser muito melhor do que ela foi. Em relação à fluidez e também na parte de você acaba dando um acabamento a mais para o visual dos personagens. Eu acho que a estética, meio quadrinhos, ainda consegue enganar bem para você não sentir que a estética dos personagens ficou ruim. Porque quando você pensa como um todo em Sakamoto Days, e você pensa principalmente na parte de ação, que é importante, aqui tem bastante ação, ela não funciona bem. A animação ainda funciona para comédia, auxilia bastante para comédia, mas para ação, para a parte realmente que é necessário, e essa segunda parte tem muita ação, eu sinto que é muitos quadros parados, repetidos e sem nenhuma fluidez. Então para mim, por isso que essa temporada ela é mediana, porque ela tem muita coisa boa, mas em alguns pontos ela precisa ser melhor para mostrar por que essa série merecia existir. Concluindo, essa aqui não é uma crítica só da segunda parte, da primeira temporada como um todo. Na primeira temporada como um todo, quando você pensa, Sakamoto Days é uma série que eu te recomendo. Espero que a segunda temporada melhore na animação, no vilão, na história, mas de modo geral é uma história que ela tem ótimos personagens, uma ótima comédia, um universo riquíssimo e uma animação que, se na parte de fluidez não funciona, de ação não funciona, esteticamente ainda me agrada. E por isso que eu fecho a segunda parte de Sakamoto Days com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda parte de Sakamoto Days? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.